Então agora finalmente a gente chega ao final dessa parte de funções reais. Tá? Antes de falar um pouco, dar mais exemplos de funções, eu vou falar um pouco sobre uma característica de funções que é a monotonicidade delas. Então, se eu tenho uma função, dada uma função, e dado um subconjunto A que está contínuo no domínio dessa função, ou seja, o intervalo onde essa função existe, dizemos que f é crescente se dentro desse intervalo, para todo a e b, com a menor do que b, eu tenho que a função de a é menor do que a função de b, sendo que a é menor do que b. Vai ser decrescente se para todo a e b pertencente a esse intervalo, eu tenho que a função de a é maior do que a função de b. Então isso é bem intuitivo, não tem muito problema se você desenhar uma função qualquer e colocar isso, tá? Aí tem outras duas características, quando ela é não decrescente e quando ela é não crescente. A única coisa que muda é que para não decrescente, f de A é menor ou igual a f de B, e não crescente, f de A é maior ou igual a f de B, tá? A gente geralmente usa mais o termo crescente e decrescente, dificilmente vocês vão ver os termos 3 e 4. É só para garantir que, caso vocês vejam no livro estritamente monótona, vocês saibam que você tem algum ponto que f vai ser igual a b, ou f de A vai ser igual a f de B, né? Se você tiver essa questão de estritamente monótona. Quando você fala só de monótona, é certeza que qualquer ponto vai ser maior do que o outro. Então, vamos pegar um exemplo, aquele exemplo do vídeo anterior. Então, eu tenho a minha função f de x mais 2, tá? Então, vamos pegar um ponto qualquer ali, por exemplo, menos 1 e 1, tá? Então, esse pontinho aí, eu tenho que f de menos 1 vai ser igual a 1. Eu pego agora um ponto depois, né? Esse menos 1 vai ser meu ponto A. Agora eu vou pegar um ponto que é maior do que menos 1, por exemplo, 1. Nesse caso, a minha função vai ter o valor de 3. Então veja o seguinte, eu tenho A menor do que B, só que f de A também é menor do que f de B. Isso significa, então, que a minha função f de x mais 2 ela é monótona crescente em todos os meus números reais. Tá? Então, agora, pensa o seguinte, o que vai ser x²? Olha que para antes do eixo y, a gente tem ela descendo. Ou seja, ela vai ser decrescente. E depois do eixo y, ela vai ser crescente. Tá? Então, a gente fala que a minha função f de x igual a x², ela é monótona crescente para os reais positivos e monótona decrescente para os reais negativos. Tá? Essa é uma outra função, f de 1 sobre x. Façam isso, escrevam no caderno de vocês. Tá? Peguem um certo valor A, um certo valor B, né? A tem que ser menor do que B, e V. Por exemplo, olha onde está, pega menos 2 e menos 1. Veja que menos 2 é maior, o f de menos 2 é maior do que o f de menos 1. Então, para essa região dos números negativos, onde x assume valores negativos, ela é decrescente. Agora, olha para o lado positivo, ali, onde x assume os valores positivos. Pega 1 e 2. Tá? Para f de 1 é maior do que f de 2, só que a é menor do que 1 é menor do que 2. Então, isso significa que também ela é decrescente nos dois pontos. Tá certo? Então,
a gente fala que f de 1 sobre x ela é monótona decrescente nos reais positivos e monótona crescente nos reais negativos. Então essa é mais uma propriedade de função, mais uma classificação que a gente usa para funções que vocês vão ver bastante por aí, tá? Você sempre tem dentro dos lemas e teoremas falando, ó, seja uma função monótona crescente ou monótona decrescente ou só monótona. A monotonicidade implica que eu acabo sabendo o comportamento da função dado um certo intervalo. Tá? Então é importante ter isso em mente. Agora a gente volta a expor algumas funções, tá? Então a primeira função exponencial, a gente já viu um pouco de função exponencial. Então se eu tenho um certo valor A, que é a minha base, tá? A pertencente aos reais, maior do que zero e diferente de 1, a função exponencial de base A é dada pela função f de x igual a elevado a x. Veja, tenho plotado aí. Então, para A maior do que 1, que seria a curva rosa, a minha função vai ser sempre crescente. Para A entre 0 e 1, a minha função é sempre decrescente. Tá? Agora, perceba o seguinte, o que acontece com essa função exponencial? Ela é injetora, correto? Ela não assume nenhum valor duplo, ela não tem nenhuma ambiguidade quanto os valores de y. Para um y eu tenho somente um x, então ela é injetora. Só que, se eu falar de reais em reais, ela não é sobrejetora, porque ela vai sempre ser positiva, ela sempre assume um valor positivo, né? A imagem dela é sempre positiva, então ela não preenche todo o contradomínio. Só que se agora eu mudar o meu contradomínio, eu escolho somente os reais positivos não nulos, tá? Esse asterisco significa não nulo. Aí a minha função passa a ser injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora, logo existe uma inversa da minha função exponencial. Essa inversa é conhecida como função logarítmica, tá? Então, a função logarítmica de base A vai ser essa função log, que leva de um intervalo de 0 a infinito, positivo, aos reais, tá? E é dada por essa regra, o log na base A de x é igual a y, c somente c, a elevado a y é igual a x. Tá? Então aqui embaixo a gente tem os gráficos para um A maior do que 1 e para um A entre 0 e 1. Tá? Então você vê que do lado esquerdo eu tenho para A maior do que 1, você tem a exponencial aí, A2 elevado a x, na cor rosa, e a função logarítmica na base 2, como a cor verde. E aí eu tenho x igual a y de azul, veja que elas são simétricas em relação a x igual a y, então isso configura exatamente a característica da função inversa, né? Da função e da função inversa. Elas são simétricas em relação à reta xy. Da mesma forma, um pouquinho mais difícil de ver, a gente tem quando a base está entre 0 e 1, aqui no meu lado direito. Tá? Só lembrando as propriedades das funções logarítmicas, eu tenho que A elevado a log na base A de x é igual a x. Tá? A gente vai usar muito isso quando a gente for falar de derivada. Aliás, todas essas propriedades a gente vai usar muito quando a gente estiver em derivadas. Tá? Então, a segunda propriedade é o log de x na base A elevado a y. O y cai, então eu tenho y igual a log de x na base A. Quando eu tenho a multiplicação de duas funções dentro do logaritmo, eu posso separar em dois logaritmos, cada um para uma função.
E quando eu tenho a divisão, eu posso também separar, só que aí em vez de somar, eu subtraio, tá? Então, essas propriedades tenho sempre em mente porque nós vamos usar bastante elas, tá? As próximas funções seriam as funções trigonométricas. Eu não vou comentar com vocês aqui, eu quero que vocês leiam, de verdade, quero que vocês leiam a apostila da UFSC sobre isso e a apostila da UFABC, que está lá no Moodle, sobre trigonometria. E leiam mesmo, porque quando chegar em integrais trigonométricas, vocês apanham muito, 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 por falta de conhecimento, tá? Outra coisa, a partir de agora a gente não fala mais em graus, a gente vai falar somente em radianos. Então, corram atrás, aproveitem esse tempo, aproveitem que vocês estão em quarentena e leiam sobre funções trigonométricas nessas duas apostilas. Leiam as origens, leiam as definições, leiam tudo, tá? Aqui eu vou comentar só algumas relações. Então, a primeira relação é o seno quadrado de x, mais cosseno quadrado de x é igual a 1, tá? A segunda relação e a terceira relação me mostra a periodicidade da minha função. Então, a cada 2π, ela assume o mesmo valor, tá? A quarta função me fala, propriedade, me fala que o seno é uma função ímpar, então seno de menos x é igual a menos seno de x, enquanto cosseno é uma função par, então cosseno de x é igual a cosseno de menos x. A sexta relação e a sétima relação são extremamente importantes, porque a gente vai usar muito também quando a gente for fazer integrais trigonométricas, tá? E todas as relações trigonométricas que a gente precisa entre dois ângulos, a gente vai precisar delas, tá? Então, tenham essas em mente, trabalhem bastante com elas. A 8 e a 9, elas nada mais são do que consequências da 6 e da 7. Então, trabalhem bastante com isso. Você tem exercício lá na apostila, façam bastante, tá certo? E agora falar um pouquinho de operações com funções, tá? Então, quando a gente tem duas funções, a somatória das duas funções é simplesmente eu pegar uma mais a outra, multiplicação também, então não tem muito o que falar aí. As funções elas trabalham como se fossem de uma forma comum, tá? Isso vocês vão ver um pouco mais lá em álgebra linear também. E uma coisa agora muito importante, que são funções compostas. Parem bastante e estudem bastante isso. Quando a gente estiver falando de regra da cadeia lá em derivada, isso vai ser extremamente importante. Vocês têm uma dificuldade imensa de entender o que é uma função composta. Então, olhando ali, quando eu tenho f composto com g, é a mesma coisa que eu colocar a minha função g dentro do argumento de f. Quando eu tenho g composta com f, é a mesma coisa que eu colocar a minha função f dentro do argumento de g. Então veja, o meu primeiro exemplo ali, eu tenho uma função f que é igual a 2 elevado a x e uma função g que é igual a seno de x. O f composto g vai me dar, eu vou colocar a função seno dentro do argumento da função f, e isso vai me dar 2 elevado a seno de x. Da mesma forma que g composto de f, eu coloco 2x dentro do argumento da função g, e isso me dá seno de 2x. Tá? Então, vejam bem, entendam bem isso que está acontecendo. Mais um exemplo, se eu tenho f igual a raiz de x e g igual a x quadrado. Tá? Então, f composta com g vai ser f e eu tenho x quadrado dentro do argumento de f. Isso, o que acontece? Eu troco o x por x quadrado dentro da raiz. Isso vai me dar módulo de x. Enquanto g composta com f
eu coloco raiz de x dentro do argumento de g, ou seja, dentro do x quadrado eu tenho a raiz de x. E veja que, manipulando, eu vou ter x elevado a 2 sobre 2, que é x elevado a 1, que é igual a x. Então veja que f composto g é diferente de f de g composto f. Então tome muito cuidado, preste muita atenção. Quando a gente estiver falando de regra da cadeia, a gente vai ter função dentro de função, dentro de outra função, dentro de outra função. E a gente vai derivar função por função, da parte mais externa até a parte mais interna. E isso vocês apanham demais, tá? Então, preste atenção nessa parte de funções compostas. Leiam bem a apostila. Se não entendeu, não conseguiu fazer o exercício, leiam outras coisas que vão ser extremamente importantes na hora que a gente chegar de derivada. Tá? Joia, gente? Então, isso finaliza agora com essa parte de funções. Depois a gente vai entrar na parte de limites e funções contínuas. Perfeito? Então, até a próxima.